Olá, estamos de volta com mais um podcast Sem Ponto Final da Docton TV, com convidados muito especiais. Estamos iniciando uma série, de bate-papo com nomes de pessoas que já estão rodando na cidade, como nomes do Johnny, como possível pré-candidato a prefeito de Caratinga, Tem o nome do Johnny, tem vários outros, Débora? Já circulando, a gente estava conversando, falei assim, poxa, vamos chamar essas pessoas, para saber se realmente elas colocaram, ou colocarão o nome à disposição para as eleições 2024 de Caratinga. E o nosso convidado de hoje é o Johnny. Muito obrigada, Johnny, pela sua presença, Johnny. Participação. Seja muito bem-vindo ao podcast da Docton TV. Agradeço o convite, É sempre especial, estar aqui na Docton, poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido no poder público. Johnny, a gente estava conversando antes, teve até um outro programa que nós fizemos também essa pergunta. Eu não sei a sua visão, mas a nossa visão gente, as pessoas já estão começando a se preocupar e a falar os nomes de possíveis candidatos para uma eleição do ano que vem, Até parece que está um pouco cedo ainda, mas as pessoas estão cobrando muito isso, Cobrando da gente que chamasse vocês, para ouvir o posicionamento. Você acha que está cedo ou está na hora? É o momento de falar de política? Eu vejo a insatisfação do povo traz isso, A gente vê que realmente as pessoas querem mudança, querem algo novo, querem ser respeitadas dentro dos seus direitos. Então, assim, eu vejo que constantemente o político vai começar a ser mais cobrado. A rede social hoje, ela trouxe um alavancamento muito grande das coisas. Então, você vai vendo, assim, 80% da eleição passada foi na rede social. Nós temos uma previsão de 90% para esse ano. Então, a pessoa passou a ter voz, vez, passou a dar opinião, aqueles que não tinham opinião, falar o que pensam e precisa ser respeitado, Então, eu acredito que está em tempo hábil. Bacana. E o Johnny é vereador de Caratinga, Pela rede. Sim. Certo? E eu queria que você, então, Johnny, começasse a falar para o nosso telespectador, que talvez ainda não te viu nas redes sociais. É meio difícil, Débora? Ele é muito atuante, Muito atuante nas redes sociais. Mas talvez quem não te conhece ainda e vai te conhecer a partir deste programa da Docton TV. Qual que é a sua história e a sua trajetória na política, Johnny? Então, eu sou aquele famoso caiu de paraquedas, Eu venho de comunidade religiosa, de obras sociais, desde 1999, quando deu em 2014, 2015, através de uma encíclica do Papa, nós somos uma comunidade de leigos. Aí o Papa falou que o leigo precisava se envolver na vida pública. Então, dentro da nossa comunidade, eu como fundador, eu ia indicar alguém. Fui até o padre, o frei, que nos direcionava, falei da vontade que a gente tinha, porque a gente está no meio secular, na música secular, no esporte, no teatro, em todas as áreas, mas não estava na política. Foi quando o padre falou, não, a ideia é maravilhosa, vou rezar, tal. Uma semana depois, para minha surpresa, ele falou assim, olha, muito boa, mas eu acho que o pastor tem que ir primeiro do que a ovelha. Aí eu relutei, não quis de maneira nenhuma. Mas depois de conversar, rezar, achei que era preciso e a gente entrou realmente aí em 2017, sendo eleito aí, para um primeiro mandato. E quais foram os seus projetos assim executados desde então como vereador, Johnny, para Caratinga? Mandato passado e este mandato eu tenho a convicção de ter cumprido as minhas atribuições. O meu grande sonho, e eu acreditava não ser uma utopia, e sim uma coisa real, era tentar mostrar para a sociedade qual é a verdadeira atribuição de um legislador. A gente tem que tirar aquelas coisas que o vereador está ali para dar um saco de cimento, para passar a pessoa na fila de exame. Então, eu comecei a mostrar para as pessoas o que um vereador faz de fato. E eu vejo que foi muito proveitoso isso. Me tornei o vereador, sendo oposição, um dos mais atendidos da cidade, porque não peço favor, cobro direito, e o direito tem que ser respeitado. Aí a gente começou a mostrar, tenho mais de 2.000 requerimentos feitos. Eu sou o vereador, talvez, quase o vereador da história que tem mais projetos apresentados ao Executivo, mais ofícios, mais denúncias no Ministério Público. Então, a gente sempre buscou mostrar aquilo que era certo. Nada pessoal, sempre dentro das nossas atribuições.
E você tem, então, você tramita bem ali no legislativo, no executivo, mesmo estando nesse lugar de oposição? Eu sou muito fácil de conviver. Sim é sim, não é não. Eu não tenho duas conversas. Não sou de acordo. O meu acordo é com a população. Eu só tenho um acordo com eles. Porque eu fui eleito, né, pelo povo, então eu penso dessa forma. E eu acho que a gente tem que dar respeito àquelas pessoas. Então, quando eu deixo bem claro, eu não voto não por votar por ser oposição muitas vezes. Tanto é que 90% do que o executivo mandou para a Câmara Municipal, eu votei a favor. Eu voto contra aquilo que eu acho que realmente não é bom para a sociedade. Mas também sou aberto a conversar. Se me explicar que vai ser bom, me mostrar, vou dar um exemplo. Eu votei contra a municipalização. Né? Chegou a Caratinga 33 milhões. A municipalização até agora não deu resultado nenhum. Iam construir 10 escolas, iam reformar, iam fazer o quê? E até agora não fizeram nada. Então, tipo assim, a gente mostra, votei contra trazer o lixo para dentro da cidade. Tiveram que revogar a lei. Então, são fatos como esse polêmico que eu encaro de frente, porque eu não peço benção ao executivo. Sim. A gente trabalha, tem um mandato muito livre nesse sentido. E você tem alguma dificuldade aí, né, nesse meio para poder conseguir projeto, conseguir aprovação, respostas, projetos ou até mesmo respostas, né? Também queria dizer que eu sou o vereador que mais tem projeto vetado. Não sei por quê, né? Deve ter algum motivo, mas eu sou o vereador que tem mais projetos vetados. E quase todos os meus projetos vetados já são aprovados em lei federal. Ou seja, não eram ruins, porque senão não seria aprovado. Verdade. Então, a gente vê, Lei Lucas, por exemplo, já está bem tramitada, que é projeto meu, o fogo de artifício, a proibição do fogo de artifício com estampido, né? Eu não dos animais, a gente não os portadores de necessidades especiais, os autistas, tudo, né? Sentem. As pessoas de idade. A gente não estava proibindo o espetáculo, porque era os fogos com estampido. Sim. Ou seja, poderia ter o espetáculo normalmente, da mesma forma, né? Da mesma forma. E aí, parou? Então, hoje já deve virar lei federal. Lei federal, e eu já, por 2 vezes, eu coloquei o projeto e por 2 vezes ele foi vetado. Você não conseguiu, é só através da federal. A gente fica feliz quando vê uma lei que a gente tentou sendo colocada a nível federal, a gente fica feliz porque nós estávamos no caminho certo. Talvez por política fomos barrados. Mas a gente sabe que o tempo, né, tudo dá no tempo certo. Verdade. E você utiliza muitas redes sociais, né, Johnny? Começou a utilizar com mais frequência. Você tem uma lista de transmissão que você envia também pelo WhatsApp. Sim. E na maioria das vezes são denúncias, né? São de obras que não foram concluídas ou da população, ou pedido de melhorias por parte da população. Você teve um trabalho durante anos na questão social. Você acha que essa sua aproximação com a população que mais necessitava te deu mais coragem e determinação para ir hoje nas redes sociais como vereador e expor realmente o que está acontecendo ou não em Caratinga? A rede social também entrou por acaso. Porque quando eu fui no Frei, e eu virei para ele e falei assim, eu vou, mas não vou sair para pedir voto. Eu vou ficar no meu computador, eu vou fazer campanha por ali. E na primeira campanha, eu quase não saía. Eu não tinha vergonha de pedir voto, porque ele falava que todo político é bandido, é desonesto, é corrupto. E a gente tinha uma história. Chegava o cara falava assim, não, você é bandido. Eu nem tinha sido político, então assim, eu ficava com medo. Então aí começou a rede social. Quando você fala assim desse sentido, o social, ele me ensinou muito. Eu me considero uma pessoa multimilionária, porque eu sou feliz com o que eu tenho. Então eu não preciso de mais do que eu tenho. Eu sou muito satisfeito, porque eu conheci realmente tanto a parte alta da riqueza quanto a parte baixa da pobreza. E eu vi muita gente na rua que é muito mais rico do que quem tem em casa. Né? Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. A gente já ouviu muito isso. Né? Então, aquelas pessoas na rua ensinam muito a gente. Então, a pastoral de rua que eu fico na madrugada com o pessoal, então isso me ensina muito. Eu falo sempre que é o meu esconderijo, é aonde eu vou. Até brinco, uma vez a pessoa falou assim, usa os pobres para ganhar. Tipo assim, se eu dependesse do morador de rua para ser eleito, não seria nunca, nem te direitores têm. Né? E o que tinha te direitor na época, muito amigo meu, ele falou assim, troquei meu voto numa garrafa de cachaça. Perdeu o voto. Perdi. Seu único amigo. E aí foi legal. Então, assim, a rede social me ensinou muito isso.
Então, eu sou muito tranquilo hoje. É porque eu sei de onde eu vim, aonde eu estou e tenho a certeza de onde eu quero estar no futuro. Então, para mim é tranquilo. Poder olhar nos olhos dos filhos, poder olhar nos olhos da esposa. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande. E é gostoso você ser respeitado sendo político. A pessoa olhar para você e não poder te falar algo que ela tem desejo, que está engasgado com outro político, e agora, não, esse aí eu não posso. Até é engraçado, assim, quando eu vejo alguns comentários extremos na rede social, as pessoas botam assim, tudo pilantra, tudo não sei o quê, salva um ou dois. Aí eu falo assim, eu devo estar nesses dois. Tomara que eu esteja. Tomara que esteja. Você acredita que está no caminho certo como vereador? Você está fazendo a estratégia correta? Então, eu pedi muito a Deus que eu tivesse tempo de iniciar e tempo de terminar a minha vida pública. Eu entendo que vida pública, a vida do político, ela precisa ter início e fim. Ela não pode perpetuar. Eu sou contra totalmente aquela pessoa que vai colocando as pessoas na carreira o tempo todo. Eu acho que, se tiver competência, tudo bem, entra. Né? É um direito de todos. Mas eu não vejo por esse lado 2, 3, 4 mandatos, né? Eu me vejo assim, até que ponto eu posso ajudar? Até que ponto eu sou útil? Aí, a partir desse momento, eu me entrego. Então, eu vejo, hoje eu sinto que a minha vida no Legislativo está terminando, em termos. Porque eu acredito que eu já colaborei, eu já dei a minha contribuição. Não sei o que Deus quer do futuro, mas a gente sabe que está terminando. E você acredita que com a sua missão cumprida no Legislativo, com o que você se propôs, né? Sim, eu hoje, se eu sair do Legislativo hoje, eu saio de cabeça erguida. Eu entendo que eu fui ali para dar a minha contribuição. E eu acredito que eu entreguei aquilo que eu podia, sendo fiel ao eleitor, tantos projetos, tantas pessoas que a gente conseguiu resolver, tanta gente que a gente, não é que a gente expôs, mas tantas pessoas que eu pude, no anonimato, dizer para ele, olha, cara, isso não é função de vereador. Quando vinha me pedir algo, não é função de vereador, você tem que pensar no seu filho no futuro. Se você não construir uma história agora, o seu filho vai penar. Se eu te der isso a troco de um voto, amanhã vai ter problema. Então, eu não vou te dar. Se tiver algo no coletivo, eu vou te ajudar. Mas, fora disso, eu não vou. Então, assim, para isso existem as obras sociais, para isso existem as pessoas, a assistente, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, tudo tem que ser caminhado para o seu lado certo. E você, a pergunta que todo mundo está fazendo, você irá colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Caratinga, Johnny? Então, quando deu... Na última eleição, agora, a gente, um pouco decepcionado com algumas coisas, a gente se sentiu um pouco traído das parcerias, aquelas coisas, aquilo me magoou muito. Então, com uma conversa muito espontânea com a minha esposa, muito tranquila, com a família, meu primeiro ponto é a família. Se a minha família não estiver satisfeita, eu mudo toda a rota. Eu tenho isso comigo. Então, numa conversa com eles, eu decidi parar politicamente. Aí a gente conversou, aquela coisa toda. Fui conversar com um deputado que eu tinha uma afinidade muito grande. Ele foi me explicar como eu tinha ganhado do sistema, como eu consegui mostrar muito. E aquilo foi me dando um ânimo para poder continuar em algo. Então, assim, hoje eu me coloco à disposição de um grupo. Eu estou à disposição da sociedade, nada por imposição, nada por... eu vou ser de qualquer... Não tenho esse projeto de vida, não tenho essa ânsia por poder a qualquer custo, né? Eu tenho um projeto. E eu vejo, se eu for útil, volto a repetir, seja no executivo, eu entendo que o legislativo, para mim, está se findando. Mas vamos dizer, John, você vai ser útil no legislativo para um grupo de pessoas que precisam de você lá. Talvez a gente encare. Mas hoje eu não me vejo, eu vejo realmente... me colocando à disposição como pré-candidato a prefeito de Caratinga. Então, vai continuar na política? Se a população quiser, sim. E se o grupo, né? Eu vejo se o grupo desejar, sim. Ô, Johnny, você até citou aí que numa conversa com um deputado, eu queria te fazer essa pergunta. Você tem um deputado que te apoia. Hoje, em Caratinga, a gente está muito sem representatividade de um deputado da nossa região, da nossa cidade. Você tem um contato com algum que você acha importante a gente ter uma representatividade aqui para o desenvolvimento local? Eu falo que a fidelidade é a melhor coisa do mundo. Eu, por exemplo, eu mantive uma parceria em 2017, quando ganhei, com o deputado Thiago Cota, hoje no PDT. Então, a gente manteve uma parceria e o que me surpreende no Thiago não é só a questão das emendas, porque ele mandou algumas coisas para Caratinga, mas não é só isso, é o jeito que ele vota, é a consciência no votar. Porque muita gente preocupa
com as emendas parlamentares, talvez o deputado não sabe nem votar. E acaba comprando a população com emendas parlamentares. E outra coisa que ele vai votar vai prejudicar totalmente a cidade depois. Então, a preocupação que nós temos que ter como legisladores é se aqueles que nós apresentamos para a cidade, para representar a cidade, se ele está sabendo votar. Então, o Thiago, o deputado Thiago Cota, ele me representa nesse sentido, na questão das suas votações, né? Hoje é um deputado que tem me acompanhado, que tem me assessorado, particularmente, falando comigo, o que eu preciso, né? Um jovem, mais novo do que eu, um jovem, isso é bacana, né? Terceiro mandato, entrou muito cedo na política, família, né, que tem essa tradição, vamos dizer assim, mas é um jovem que veio também para mudar as coisas. Então, eu acredito que eu tenho realmente ele e também alguns federais que acabaram a gente apoiando também. E ele traz recursos para Caratinga através de pedido seu? Essa é a sua relação com ele? Hoje, eu acho que precisava quebrar um pouco essa questão da oposição se tornar algo pessoal. Exatamente. Porque muitas das vezes a gente até consegue alguma coisa, mas acaba não sendo recebido, vamos dizer, por causa de algo pessoal. Por exemplo, aí a gente acaba conseguindo também com outros deputados, a gente conseguiu ambulâncias, a gente conseguiu dinheiro para a questão de castração aqui na cidade, lutas contínuas que aconteceu aqui do meu mandato, mas muitas das vezes a gente fica barrado, mas já consegui para a UPA, na época o Thiago mandou dinheiro, conseguimos papai através de outros deputados, então assim, a gente consegue. Mas eu vejo que a visibilidade é muito pouca por causa de ser oposição. Mas também eu não quero fazer campanha sobre isso. Eu acho que é legal quando o vereador fala sobre isso, mas eu tenho muito mais coisa para mostrar na atribuição legislativa. Eu acho que a atribuição legislativa tem que pesar muito mais do que aquilo que não é atribuição. Volto a repetir, assim, que fique bem claro. Admiro muito qualquer vereador, qualquer parlamentar que consiga trazer muitas emendas para a cidade. Admiro. Eu confesso que eu não consigo. Porque o meu tempo, talvez, de buscar uma emenda, ele está sendo para fiscalizar. Então, eu realmente, eu falo assim, se eu conseguir cumprir a minha atribuição, já estou satisfeito, né? Que é muito difícil. Você estava falando desse cenário, né, da oposição, eu e a Débora, a gente estava conversando muito sobre isso. Você acha que esse reflexo das eleições presidenciais, essa polarização, ainda é muito forte em Caratinga, em questão de divisão direita e esquerda? Você acha que está na hora de virar a chave, já que a população quer? Já está falando possíveis nomes, né? Na cidade, como pré-candidatos a prefeito de Caratinga. Mas você acha que está na hora de Caratinga virar a chave, ou você acha que ainda vai continuar essa questão de direita e esquerda muito forte na cidade? Eu tenho medo de continuar, porque o extremismo de todos os lados é muito ruim, sendo de direita ou sendo de esquerda. Exato. As pessoas me perguntaram o que você é, eu não sabia responder, eu falei, sou centro. Aí a pessoa perguntou para mim, o que é centro para você? Eu falo assim, é tudo que é bom da direita e tudo que é bom da esquerda. É isso eu aí. sou isso. Então, a pessoa precisa aprender a votar em pessoas. A pessoa tem que aprender a votar em pessoas, não em partidos. Nós precisamos aprender isso. Pessoas, histórias. Eu falo sempre uma coisa, quem não tem passado tem que contar a história de alguém. Então, olha a história de quem tem passado. Para você votar, que seja eu, que seja o outro, que seja qualquer um, olha a história daquela pessoa. Eu queria muito que tivesse 15 candidatos a prefeito da nossa cidade, que fossem bons. A gente ter opção. É ruim você ter um de esquerda, um de direita, ter não sei o quê. É ruim. Então se torna uma coisa assim, uma obrigação de eu escolher o menos ruim. Eu não posso, a população tem que entender que é ela que paga o nosso salário. Eu não posso ficar com o menos ruim. Eu tenho que buscar aquele que é bom. Isso é importante. E quando a pessoa entender isso, o político não dorme mais. Quando a sociedade acordar, o político não dorme mais. Tem que ficar bem claro isso. Nós temos que conscientizar a população de que é necessário ter consciência no seu voto. Né? Verdade. Já que você vai colocar seu nome à disposição, como que você vê Caratinga hoje, Johnny? O que você acha que precisa melhorar? A gente tem feito essa pergunta para todos. Educação, infraestrutura e saúde. Eu costumo responder muito fácil essa pergunta. Eu acho que precisa melhorar a gestão do dinheiro público. Porque quando você tem uma gestão do dinheiro público bem aplicado,
nós não precisamos preocupar com a saúde, com a educação. Nós não precisamos preocupar com a agricultura. Nós, quando temos uma gestão do dinheiro... Vou te falar por quê. No ano passado, nós aprovamos um orçamento de 394 milhões de reais. Ele fechou em 415. Nós aprovamos para esse ano 435 bilhões de reais. É R$500 bilhão para administrar uma cidade de 88 mil habitantes. É R$500 bilhão. Você precisa ter gestão do dinheiro público. Você precisa saber que você toma conta daquilo que não é seu. Você precisa aprender que você está ali de passagem, que você está ali para cuidar de algo que não é seu. Você não pode estar mexendo. Não estou dizendo que alguém mexa, mas eu acho que até investir errado é mexer no dinheiro do outro. Até quando você faz uma obra errada e tem que refazer ela continuamente, é mexer no dinheiro do outro. Então, você tem que ter planejamento, você tem que ter estrutura, você precisa ter isso. A partir do momento que você tem tudo isso, você começa a ver que a saúde está melhor, que a educação está melhor, que a agricultura está melhor, que o desenvolvimento social está melhor. Então, você fica mais tranquilo. Então, para mim, o fato de Caratinga não é cuidar da saúde nem da educação, é cuidar da gestão financeira do município. E você dessa cuidará forma, de tudo. Não vai faltar recursos para nada. Para esses setores. Com toda certeza. Né? Johnny, nós deixamos agora, né, Débora, esses Sim. minutinhos finais para suas considerações. É. E te agradecer também por esse momento. Eu agradeço, né, pelo convite, eu fico feliz quando a gente tem os espaços para que a gente possa mostrar. O homem público vive de espaço na mídia. Eu acho que a imprensa é de suma importância para o homem público. O homem público precisa entender isso, mas entender de outra forma, entender que ela tem que cumprir o papel dela, que ela precisa cobrar e precisa dar o espaço para ser mostrado aquilo que é feito, né? Então, eu fico muito feliz, né, para a sociedade aí dizer que a gente se coloca realmente à disposição, mas, né, eu nunca aceitaria um voto se não tivesse um conhecimento da pessoa. Então, como pré-candidato, a pessoa precisa analisar. Pré-candidato é o momento que está se analisando a cada pessoa, né? Então, a gente tem tempo, gente. Que bom que começou mais cedo, porque tenha tempo da pessoa analisar. Esse é bom, esse tem condição, esse vai fazer algo, esse aparecia o tempo todo, não está aparecendo agora. Esse tinha outra coisa que fazia antigamente. Isso é importante. Esse não aparecia, mas ele tem um movimento que ele fazia antes. Tem muita gente que não aparecia, estava no anonimato, mas tem uma história bonita por trás. E que bom, né? Eu quero ser administrado no futuro. Sou filho de Caratinga, nascido e criado aqui. Quero ser administrado por uma pessoa de bem, né? Que não seja... Eu possa ser qualquer um, mas tem que ser uma pessoa de bem para que possa estar nos governando, estar mostrando realmente que a cidade tem... Caratinga tem jeito, eu creio nisso. E Caratinga tem potencial para crescer muito mais, né, Johnny? E eu acho que essa união, essa visão que você disse de olhar a pessoa... ela vai muito além do que olhar um partido. Sim. Eu acho que olhando a pessoa, você consegue ver o desenvolvimento para sua cidade. Muitos nomes bons surgindo, gente. Eu acho que vai ser o ano dos nomes bons surgindo. Se você me permite, eu queria citar. A gente tem o Júlio, a gente tem o Eric, a gente tem o Pedro Leitão, a gente tem aí o Rogério dos Soares, a gente tem tantos nomes bons, a gente não tem muita figurinha repetida mais. É verdade, né? Os nomes que estão surgindo são nomes todos novos. bons, não precisa brigar, não. Olha, nenhum deles, né? Nenhum chegou à prefeitura. Não, né? executivo não. Então, quando eu vejo assim, eu fico feliz. Nossa, se eu for administrado por um Rogério, eu estou feliz. Se eu for por Pedro, eu estou feliz. É meu amigo pessoal, o Rogério é meu amigo pessoal. O Júlio eu não tenho contato, né? Não sei, não tivemos essa oportunidade de aproximação, mas você vê o próprio Eric, né? E outra, nomes bons para o legislativo também. Está surgindo pessoas que acordaram. E eu fico feliz, sabe por quê? Assim, um orgulho pessoal. Eu acho que eu movimentei muito isso. Eu acho que eu levantei essa bandeira. A gente não pode ter vaidade dentro da cidade. Nós moramos na mesma cidade e hoje eu vejo assim, política, estar num cargo público é temporário, é passageiro. A gente tem que acreditar que nós vamos passar e que vai ficar, é o rastro que a gente deixar de coisas boas para o povo. São os projetos, os desenvolvimentos, as ideias que talvez não deu para serem aprovadas em 4 anos,
mas que podem ser aproveitadas, Sim, né, Johnny? Eu acho que as pautas, ideias né? boas devem ser aproveitadas para a prosperidade, não é mesmo? E não serem isoladas só porque era de uma outra pessoa, não era meu projeto. Pode ter certeza, se eu não ganhar, se eu não ficar no legislativo, ou se eu não for fazer campanha, nada, eu vou sair da política. O prefeito que estiver lá, eu vou levar os projetos aqui, meu amigo, faz isso para a população, eu acho que é legal. E eu estou deixando história. A gente vê o colar de girassol, é um projeto meu. Nas Colar de doenças girassol. invisíveis, o castramóvel, fui eu que briguei para ele chegar na cidade. Aquela BR, o paliativo que foi feito, foi briga minha no início. Então, assim, a gente está deixando uma história. O Dia dos Desbravadores, tantas coisas, a segurança bancária nos bancos, tudo projeto. A lei dos... A gente tem uma lei que fala das pessoas de grande relevância na cidade. A lei das mulheres é minha. A lei que homenageia a mulher no dia 8 de março, que deu voz e visão à questão da mulher. A própria Câmara Municipal, sou eu o autor dos requerimentos que criou a Comissão de Ética da Câmara Municipal, sou o autor que criou a Comissão das Mulheres, da Defesa das Mulheres na Câmara, não existia. Então, eu estou muito feliz. Dentro daquilo que foi possível, a gente cumpriu o papel, né? Bacana, obrigada por Obrigada, você ter aceitado Johnny. o nosso convite, Fico né? feliz. Com certeza. Primeira participação Esse é de outras, né, Débora? Com Sim. certeza, Agora futuras. vamos Tô à conversar disposição. muito aí, né? Nesse período, né? Verdade. Falando um pouco mais sobre Caratinga. É o desenvolvimento, é a saúde, é a educação. Por isso da importância de vocês aqui, né? São pessoas que a população já está comentando, então nós também queremos saber, né? De vocês, que é a fonte oficial, se estão colocando o nome à disposição. Então, o Johnny aí dizendo, afirmando que irá colocar sim o nome à disposição e estará junto com um grupo que ainda não foi definido. O grupo vai ser definido ainda grupo. Eu sou do grupo de todo mundo que é do bem. Pode me convidar, tá? Pré-candidatos, pode me convidar. Eu sou do grupo de todo mundo que é do bem. E estou à disposição. A gente tem parâmetros fáceis, gente. Pesquisas, olha lá quem está bem, quem não está. Olha isso. A gente precisa criar grupos. E outra, pensando no futuro da cidade. Não é pensando num projeto de imediatismo. A gente tem que pensar em deputados na nossa cidade. Caratinga desse pode não ter um deputado estadual no federal. Né? Então a gente tem que ter um grupo que pensa Caratinga e pensa de uma maneira assim: nós vamos criar uma política voltada à sociedade, que é a política verdadeira. Eu agradeço muito o convite, volto a repetir. Eu acho necessário, né? Espero que vocês possam estar convidando realmente todas as pessoas que se mostrarem desejo de estar, que eu acho importante, dar voz a essas pessoas. É isso mesmo. Ok. Esperamos você, então, no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.